A gente vai tratar hoje do campo magnético e depois a gente vai explorar as relações entre o campo magnético e o campo elétrico, tá? O que é o campo magnético? Acho que essa é uma pergunta que eu imagino que todo mundo deve ter brincado já com ímã, deve ter visto algumas mágicas que são feitas usando os ímãs, e isso desperta bastante curiosidade. Tudo bem, Luiz Henrique, não tem nenhum problema, tá? Depois vai ficar gravado. O que é o campo magnético? De onde ele vem? Qual é a origem desse campo magnético? Tá? Isso são coisas que a gente precisa entender para conseguir, posteriormente, entender a relação entre o campo magnético e o campo elétrico, que é o que a gente chama de eletromagnetismo. Tá? Qual é a origem do campo magnético? Alguém se arrisca a dizer? Nada. Bom, a origem do conhecimento do campo magnético vem dos chamados ímãs naturais. Tá? São aqueles materiais que são capazes de atrair outros metais. Tá? E que tem como particularidade que quando eu quebro um ímã no meio, ao invés de eu ter a formação, né, de eu conseguir separar o polo norte e o polo sul dele, eu verifico que eu formo novamente um polo norte e um polo sul. Então eu não consigo isolar o polo norte e o polo sul de um ímã. Tá? E os ímãs, eles atraem metais que contêm um ferro. Né? Quando a gente quer se um alumínio ele tem ou não ferro, a gente pode usar um ímã. Se tem uma atração forte, significa que o conteúdo é ferroso. Tá? E quando eu pego dois ímãs e tento colocá-los em contato, eu observo a questão do polo, né? Quando eu coloco em contato polo positivo com polo negativo, eu tenho uma força de atração. Quando eu coloco em contato polos iguais, eu tenho uma força de repulsão. E o curioso é que quando a gente tenta quebrar um ímã, agora eu vou ficar só com o polo norte e aqui só com o polo sul, eu tenho novamente que a estrutura sofre uma alteração e de novo eu tenho polo norte e polo sul. Se eu quebro de novo, eu vou fragmentando e eu vou ficando com vários ímãs com dois polos. Tá? Isso persiste mesmo quando eu vou fragmentando isso cada vez mais, mostrando o seguinte: não existe carga magnética. Tá? Eu não tenho um monopolo magnético do mesmo jeito que eu tenho um monopolo, uma carga elétrica. Eu sempre tenho norte e sul para os ímãs naturais. Por que será isso? Os ímãs são tão importantes na natureza e para a nossa sobrevivência que eu não sei o quanto que vocês têm noção disso, mas nós vivemos a nossa vida, a vida no nosso planeta, ela só é possível porque nós estamos protegidos por um escudo magnético. Né? A Terra, ela funciona aí como um grande ímã, e este campo magnético da Terra, que aparece aqui na figura para vocês, ele nos protege de todos os bombardeios, por exemplo, que o Sol manda contra a gente, né? O Sol promove algumas tempestades magnéticas, onde ele manda muito material, muita energia, e isso não frita literalmente o que tem na Terra, porque bate nesse escudo protetor e desvia. Tá? Essa imagem aqui, que é muito comum nos livros, que mostra a configuração do campo magnético da Terra, ela não é uma imagem realista. O campo magnético da Terra seria assim se a Terra estivesse parado, né? Mas a Terra é um ímã em movimento, o que faz com que o campo magnético se assemelhe mais a esse véu aqui, com uma deformação para um lado e um achatamento para o outro.
Isso acontece com qualquer ímã que seja colocado em movimento de rotação, tá? Mas tanto no desenho, na projeção estática, quanto num desenho mais realista, o que a gente observa é que os polos da Terra, eles têm uma proteção consideravelmente menor. Tá? E esse é o motivo pelo qual existem tantas bases no Polo Sul, né, para detectar mudanças climáticas, para entender como é que a Terra está sendo afetada pelo movimento do sistema solar como um todo, tá? E por que existe esse imã todo, né? Qual é a causa desse imã, tanto na Terra quanto no Sol? Bom, o Sol, ele tem aí o Sol é muito quente, mas a Terra também tem um núcleo muito quente. Por conta desse aquecimento todo que existe no núcleo da Terra, o que nós temos é várias cargas elétricas em movimento, tá? Correntes internas. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante que o campo magnético ele é decorrência de cargas elétricas em movimento, tá? E o Sol, como ele tem as cargas elétricas muito mais soltas ainda que a Terra, já que o Sol é um grande plasma, o plasma é um estado da matéria que está aí acima em termos energéticos do gás, lá a gente tem dissociação, né, das moléculas, é, portanto, extremamente quente e gira, ele busca o equilíbrio como? Emitindo material para fora. Quando ele começa a ficar muito quente, ele simplesmente lança material para fora e aí quem não tiver um escudo protetor, né, aqui a gente vê uma outra visão desse escudo protetor da Terra, vai ser atingido e vai ser frito, literalmente, tá? Porém, como a Terra tem um ponto frágil nos polos, é mais fácil observar a partir daqui, né, do Polo Norte e Polo Sul da Terra, o que está ocorrendo no Sol. No Polo Ártico, né, no Polo Norte geográfico, nós não temos um continente, nós só temos gelo aqui em cima. Isso traz uma dificuldade muito grande para montar bases de estudo. Por isso, quase todas elas estão no polo sul geográfico, que a gente conhece como Antártico, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Certo. Tranquilo? Tá. Então, pessoal, a origem do campo magnético da Terra, assim como do campo magnético do Sol, é a circulação de cargas elétricas, tá? Nós temos um planeta muito mais frio que o Sol, claro, mas o núcleo da Terra é quente e ele tem partículas se deslocando ali, tá? Então essa é a origem. Qual é o mistério desses polos da Terra e qual é o mistério de usar uma bússola? Tá? A Terra tem, como todo ímã, dois polos. Em termos magnéticos, este aqui é o polo sul e este aqui é o polo norte. Norte magnético, sul magnético. Quando eu pego uma bússola, que é uma agulha de um ímã, né, uma agulha magnética, o que acontece? O polo norte da bússola vai ser atraído pelo polo sul magnético da Terra. E, ao contrário, o polo sul do ímã vai ser atraído pelo polo norte magnético da Terra. E aí, como o norte-sul, que foi usado historicamente para orientação, foi o da bússola, a gente chama aqui de polo norte geográfico e aqui de polo sul geográfico, porque é para onde aponta a bússola, tá? Mas tenha em mente que o norte geográfico corresponde ao sul magnético e o norte magnético corresponde ao sul geográfico. Um pouco confuso de início, mas pense nessa questão que é a bússola que é usada como referência, tá? Eu deixei aqui para vocês alguns vídeos sobre campo magnético da Terra,
sobre bússolas e GPS, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse material depois, vou passar esse material para vocês. E eu tinha programado uma atividade, mas como a gente está com o tempo muito apertado, eu vou passar para o tópico seguinte. Tudo bem até aí, gente? Podemos passar para o tópico seguinte? Ficou alguma dúvida dessa questão da origem do campo magnético? Não? Beleza. Seguinte, então a gente já sabe que existe o campo magnético, que a Terra é um grande ímã, já sabemos disso, já sabemos que os ímãs existem, e agora a gente vai pensar na relação que existe entre o campo magnético e o campo elétrico. Tá? A origem disso é o experimento de um cara chamado Oersted. Na origem tem um trema aqui em cima do E, tá? Que é um dinamarquês. E ele fez um experimento que a gente consegue reproduzir em casa sem muita dificuldade, tá? Basta que você pegue uma bússola e chegue com essa bússola próxima a um fio de um aparelho eletroeletrônico em funcionamento. Você vai observar que a bússola vai ser afetada pelo funcionamento, pelo fato de passar corrente elétrica por aqui. Tá? Não precisa nem montar essa parafernália toda que foi feita aqui, basta que você pegue uma bússola, não a do celular, claro, né? A do celular, ela tem correções já, a bússola daquela comum mesmo, agulha, né? Se você chegar lá perto de um aparelho eletroeletrônico em funcionamento, você vai ver que ela vai ser ligeiramente afetada. E a explicação para isso, né, era uma coisa muito complicada de chegar, porque os caras achavam que eletricidade era uma coisa e magnetismo era outra. E descobriram o seguinte: quando a agulha, quando a corrente passa no fio, a bússola sofre alteração. Quando eu desligo a corrente, a bússola volta para o estado normal dela. Tá? Uma outra maneira de fazer isso também é pegar um fio, colocar esse fio conectado numa pilha comum, essa de 1,5 volts, e vocês vão ver que ao conectar o fio na pilha, a bússola vai sofrer uma alteração, tirando o fio, né, desconectando, ela volta ao estado normal. Tá? E isso mostra uma coisa, que é a existência de um campo magnético em torno de quê? Em torno do fio. Né? Isso mostra que toda vez que uma carga elétrica entra em movimento, toda vez que a gente tem uma corrente elétrica circulando, isso induz um campo magnético em torno dela. E é por isso que a gente chega aí, né, aqui já falo um pouco na matemática, para vocês entenderem como é complexo essa direção do campo magnético, porque ele tem a ver com a direção do campo elétrico. Tá? Então, toda vez que uma carga elétrica está no espaço, ela tem um campo elétrico associado a ela. Se ela estiver em movimento, se ela tiver velocidade, ela vai gerar em torno dela um campo magnético, que é o campo B. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma carga elétrica circulando para cá, e ela está sujeita à ação de um campo magnético e de um campo elétrico. Aparecem aí as duas forças. Essa equação aqui é chamada força de Lorentz, que ela faz a junção das forças elétricas e magnéticas. O que acontece, então, quando uma carga elétrica em movimento é colocada, passa por um campo magnético? Olha só, aqui a gente tem uma carga elétrica positiva e ela seguiria em linha reta, passando por aqui, se não tivesse esse ímã. Tá? O ímã norte-sul, campo magnético apontando do norte para o sul. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai sofrer um desvio para cima. E se ela fosse uma carga negativa, sofreria um desvio para baixo, porque a força magnética é relacionada com a carga, com a velocidade dela, quanto mais veloz, maior vai ser a intensidade da força magnética, e com a direção do campo B.
Tá? Aqui, como ela entrou em linha reta, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ela vai ou para cima ou para baixo, dependendo da carga. Carga negativa, carga positiva, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tá? E o que que acontece num fio, então, que gera esse campo magnético? Toda vez que uma corrente circula por um fio, qualquer fio que vocês têm em casa, que liga na tomada, um aparelho eletroeletrônico, este fato da corrente circular por aqui, ela gera um campo magnético circular em torno do fio. Tá? Então você vai ter aqui sempre um campo magnético que vai interagir com outros campos magnéticos, que é o caso aqui da bússola, né? Então, a corrente circulando aqui nesse fio gera um campo magnético e o campo magnético do fio vai interagir com a bússola. Quando cessa a circulação de carga elétrica no fio, cessa também esse campo magnético. Tá? Legal. E isso é a base do motor. Por quê? O que eu faço num motor elétrico? Eu tenho dois polos de um ímã, norte e sul, tenho, portanto, um campo magnético aqui. O que eu faço? Eu ligo o circuito de maneira a que corrente elétrica passe por aqui. Quando o circuito está desligado, não tem corrente elétrica passando, tem só o campo magnético do ímã. Nada acontece. Liguei o circuito, começa a circular carga elétrica por aqui. O que vai acontecer? A carga elétrica tem associado a ela um campo magnético. Esse campo magnético vai interagir com o campo magnético daqui, que vai gerar uma força para cima desse lado e para baixo desse lado, porque aqui eu tenho uma inversão da velocidade, ó, eu estou fazendo a carga circular assim, tá? Como eu tenho força para cá e para cá, esse negócio vai girar assim, tá? Então essa é a base de funcionamento do motor elétrico, tá? Aqui, no caso, a gente está falando de um motor com corrente contínua. Tá? Na corrente alternada, a situação é similar também, um pouco diferente, claro, né? São motores mais sofisticados, mas o princípio é esse. Tá? Eu faço com que corrente elétrica circule num meio onde existe um campo magnético, e isso faz com que a força magnética gire esse objeto aqui. Ok? Dúvidas, pessoal? Algum comentário? Nada? Eu deixei, tanto no slide anterior como nesse, alguns exercícios para vocês fazerem, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem agora é ou assistir os vídeos, fazer esses exercícios aqui, eles são simples, tá? E daí eu vou colocar esse material para vocês e na semana que vem eu refaço esses exercícios com vocês e tiro as dúvidas, tá? Então eu já vou subir esse material lá para vocês e vou deixar o tempo que a gente ainda tem de aula para que vocês se dediquem a fazer isso. Tudo bem? Assim não interfere aí nas outras disciplinas e vocês conseguem fazer esses exercícios dentro do horário da aula. Essa é a minha ideia, tá?